E aí, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo? Prestem bastante atenção, porque a gente está indo para a terceira situação de crase. Já vimos preposição mais artigo, já vimos preposição mais pronome demonstrativo, agora vamos à preposição mais o pronome relativo. Vamos lá, porque isso vai fazer com que a gente relembre o estudo do pronome relativo, da oração adjetiva. Observem, eu tenho as duas primeiras frases com o mesmo elemento. Observe, este é o homem, refiro-me ao homem. Nessas duas sentenças eu tenho o homem como termo em comum. Quando eu unir essas duas orações numa única frase, é claro que o termo homem não vai se repetir. O que vai acontecer? Eu vou tirar o homem da segunda frase e no seu lugar colocar o qual. Eu poderia botar o que, o pronome tradicional, o pronome relativo mais tradicional. Como é que ficaria a frase? Este é o homem a que me refiro. Mas, como o homem é um termo masculino, o que vai acontecer? Cadê minha canetinha aqui? Ó. A preposição mais o do pronome relativo, ao unir os dois elementos, vai ficar como? Ó, ao qual. Então tá lá, ó, este é o homem ao qual me refiro. Beleza? Agora, esta é a mulher, refiro-me à mulher. Qual é o termo em comum? Não é a mulher? Aqui, ó. Percebeu? Agora, observem que na parte de cima eu tenho o artigo antes de mulher. Na parte de baixo eu tenho a crase antes de mulher. O que é a crase? É a fusão da preposição com o artigo. Como eu vou tirar o a só o artigo, vai sobrar a preposição a, correto? A preposição do verbo referir-se. E no lugar de a mulher, quem eu vou colocar? A qual. Ao pegar o a preposição de mulher com a qual, o que vai acontecer aqui nessa fusão? Fala para mim. A mais a qual. Olha o a qual craseado, gente. A qual, preposição a, mais pronome relativo a qual. Beleza? Vamos pegar outros exemplos? Está lá, ó. Procuramos a mulher que me ajudou. Me ajudem, vai. Quem ajuda, ajuda alguém. Observem que esse que é o pronome relativo referente à mulher. No lugar desse que, como se refere à mulher, eu não poderia botar a qual? Seria procuramos a mulher, a qual me ajudou. Lembrando, gente, quem ajuda, ajuda alguém. Por isso que não tem qualquer preposição nessa primeira frase. É só para você lembrar que esse que, pronome relativo, se refere ao termo a mulher. Procuramos a mulher a que me refiro. Novamente, esse que, pronome relativo, referente à mulher. Mas observem que antes do que tem o a. Por quê? Acompanhe só a cor dos termos, ó. Quem se refere a. O verbo referir-se pede a preposição a, que no caso está precedendo o pronome relativo. Ora, galera, se esse que se refere à mulher, no lugar desse que eu não posso botar a qual, é mais ou menos assim, ó. A segunda oração não é assim, ó. A que me refiro? O que eu vou fazer? Eu vou tirar o que se refere à mulher. Como ele se refere à mulher e o termo a mulher é feminino singular, quem eu posso botar no seu lugar? Fala pra mim. O a qual. Entendeu isso? A preposição mais o a de a qual, o que acontece, ó? Crase. Percebeu isso? A qual me refiro. Procuramos a mulher a qual obedeço. Quem obedece, obedece a. Tem preposição? Tem. Ao se unir ao a qual, o que acontece? Crase. Percebeu novamente? Olha a última frase. Procuramos as mulheres as quais. Opa! As quais aqui está se referindo a quem? As mulheres. Com crase ou sem? Sem. O R é mais as quais, mas calma aí. Qual é o elemento obrigatório para crase? Preposição. Gente, o verbo ajudar é transitivo direto. Já tínhamos usado lá em cima, lembra disso? Aqui, ó. Verbo transitivo direto. Os outros verbos, refiro-me, obedeço, pedem a preposição a. Ok?
tem que ver a regência do verbo. Mas não é só do verbo, porque eu também posso ter termos nominais pedindo preposição. Lembra que eu falei que para entender crase precisava de regência? Se você está tendo dificuldades na aula de crase, volta ao conteúdo de regência para você revisar e lembrar. Vamos lá? Quem se refere a. Quem obedece, obedece a. Estamos falando de verbos que pedem preposição, transitivo indireto, e nesse caso a preposição é o a. Mas existem também termos nominais. Dá uma olhadinha no próximo slide, vai. Esta é a jovem a que fiz referência. Referência é um substantivo. Lembra, galera? Esse que, pronome relativo, se refere à jovem da oração anterior. Quem é esse a antes do que? Preposição do substantivo referência. Afinal, quem faz referência a. Vou botar novamente aqui a oração separada. Ora, gente, se esse que ele se refere à jovem, quem eu posso botar no seu lugar? Não é o a qual? Colocando o a qual no lugar do que, o que vai acontecer? A preposição mais o a de a qual, pronome relativo, aqui ó, a qual fiz referência. Beleza? Lembrando que referência é um substantivo abstrato, beleza? Tranquilo? Seguindo em frente. Estas são as pessoas às quais fui nocivo. As quais está se referindo a quem? As pessoas, pronome relativo. Mas nocivo, que é um adjetivo, ele pede complemento. Afinal, quem é nocivo a. Pede complemento preposicionado, que no caso vai se juntar ao pronome relativo, as quais. Estas são as pessoas às quais pensei favoravelmente. Favoravelmente não modo como eu pensei. Favoravelmente é um advérbio de modo. Amores, se é favoravelmente a alguém. Olha, o as quais, pronome relativo se referindo às pessoas, crase obrigatório, uma vez que a preposição a do advérbio favoravelmente se une ao pronome relativo às quais. Então lembre-se, vai. Quando a gente fala em regência, tem regência verbal e nominal. E no caso da regência nominal, ele pode completar substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. Tudo isso é revisão de conteúdo que nós vimos em período simples, em período composto, em regência. Então, não é novidade pra gente, beleza? Seguindo em frente, amores, a partir de agora, nós vimos os 3 casos de crase. Eu quero trabalhar agora com vocês situações específicas que caem em prova e derrubam muita gente. Eu quero que vocês entendam algumas situações específicas de crase. Vamos a elas. Primeiro, crase em relação ao pronome possessivo. É mais uma situação que eu sei que muita gente decora como regra, só que da forma como é passado, muitas vezes não é passado da maneira adequada. Para isso, obviamente, eu vou perguntar primeiro a vocês se vocês sabem o que é um pronome possessivo. Melhor, se vocês sabem o que é um pronome. Pronome, como o próprio nome diz, está relacionado a um nome. Nome é substantivo. E o pronome ele pode ser utilizado de 2 maneiras. Olha a frase aqui de baixo. Meu carro é mais velho que o seu. Observem. Quando eu pego o pronome meu, ele não está acompanhando o substantivo carro, sim ou não? Agora, me ajudem. Tem uma característica atribuída a esse carro. O fato de ser velho. Por isso que velho é um adjetivo, correto? Velho é a característica atribuída ao carro. Só que além de ser velho, esse carro tem uma outra característica. Qual é? Mais velho? Não, o mais só intensifica. Na verdade, a outra característica é que ele é meu. O meu, ao acompanhar o substantivo carro, ele está atribuindo a esse carro mais uma característica. Olha a minha pergunta. É qualquer carro que é mais velho que o seu? Não, é o meu. Ele não está especificando esse carro? Por isso que o meu, nessa frase, ao acompanhar o substantivo carro, ele é chamado de pronome adjetivo. Ué, Rian, tem alguma coisa errada, porque eu sempre aprendi que o meu é pronome possessivo. E é, porque ele traz ideia de posse, é o meu carro.
mas ele é adjetivo por estar acompanhando o substantivo e atribuindo a ele mais uma característica. Observem a diferença. Meu carro é mais velho que o seu. Seu o quê? Seu carro. Eu preciso repetir a palavra carro no final da frase? Claro que não. Qual é a necessidade de repetir carro se ele já foi dito anteriormente? Então você concorda comigo que o seu, no final dessa frase, ele assume o papel do substantivo carro, sim ou não? Tanto é que é o seguinte, qual é a palavra que precede o seu? Não é o não é artigo? Amores, qual é a palavra que precede, que o artigo precede? Não é o substantivo? Esse seu, ao assumir, o pronome seu, ao assumir o papel do substantivo carro, ele será chamado de pronome substantivo. Isso quer dizer o seguinte, galera. Ah, Rian, eu nunca tinha visto isso, porque para mim, pronome é pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo e relativo. Sim, são esses 6. Só que tem um detalhezinho. Pelo papel que eles assumem, eles podem ser chamados de adjetivo quando acompanham um substantivo ou substantivo quando substituem um substantivo. Então, pronome, quanto ao seu papel, ele tem de 2 tipos. Ou ele acompanha, ou ele substitui. Quando ele acompanha, é adjetivo. Quando substitui, é substantivo. É só fazer aquela brincadeira. Vai, se ele acompanha, adjetivo. Substitui, substantivo. Beleza, tranquilo. Tendo entendido isso, eu quero chegar a mais uma situação relacionada ao pronome possessivo. Olha a minha pergunta. Eu poderia botar um artigo aqui na frente? O meu carro é mais velho que o seu? Poderia ou não poderia? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Ele vai fazer falta? Não. O meu já especifica o carro. Para que eu vou botar um artigo definido para um carro que já está definido? É o meu carro. Precisa? Não. Mas eu posso colocar? Posso. Então esse artigo, antes do pronome possessivo, adjetivo, ele é facultativo. Ok? Traduzindo. Quando o pronome possessivo for adjetivo, ou seja, se ele acompanha o nome, o artigo antes dele é facultativo. E é por isso que muita gente decora que crase antes do pronome possessivo, ela é facultativa, porque o artigo é facultativo. Agora, cuidado. Meu carro é mais velho que o seu. Eu posso tirar esse o? E aí? Meu carro é mais velho que o seu? Eu não posso tirar esse o daí. Esse artigo, ele é obrigatório, uma vez que o seu é um pronome substantivo. Antes do pronome possessivo substantivo, a presença do artigo é obrigatória. Gente, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Quando as pessoas decoram regras de crase, elas decoram assim. Antes do pronome possessivo, a crase é facultativa. Por quê? De novo, olha aí em cima do slide. Ó. Irmã. Você sabe que irmã é essa? Existe algum elemento especificando essa irmã? Não. Então essa daí é uma irmã qualquer. A irmã, embaixo. Você sabe que irmã é essa? Não? Claro que sabe. É a irmã. Gente, prestem atenção. O a é artigo definido. Ele está aí para definir. É uma irmã específica. É uma irmã definida. É a irmã. Agora, sua irmã. Você também sabe quem é, não sabe? É sua irmã. Ou seja, tanto a artigo definido quanto sua, eles especificam o termo irmã. Agora a pergunta é, se o sua já define irmã, eu preciso do artigo antes dele? Não. Mas posso colocar? Eu posso falar sua irmã chegou ou a sua irmã chegou, sem problema nenhum. Então, nesse caso, esse artigo é facultativo. Porém, só referente ao pronome adjetivo, ou seja, aquele que acompanha. Porque quando o pronome possessivo for substantivo, esse artigo ele é obrigatório. Entenderam isso, sim ou não? Quando algum professor chega para o aluno e fala que antes de pronome possessivo o artigo é facultativo, ele só está pensando no pronome pessoal, no pronome possessivo adjetivo.
ele está esquecendo o substantivo. Entendeu isso? Já vi muito professor dando essa regra, quando na verdade ela te limita. Porque se na sua prova cai o segundo caso do pronome substantivo, né? Pronome substantivo, você vai acabar botando a crase como facultativa. Tenha muito cuidado. Ok, beleza. Vamos continuar nesse exemplo? Me ajuda aí que eu quero ver essas situações. Vamos lá. Encontrei a minha irmã e não a sua. Encontrei a minha irmã e não a sua. Vamos lá? Observe. Encontrar. Verbo transitivo direto. Tem preposição? Não. Quem é esse a? Artigo. Percebeu? Eu posso tirar esse artigo? Eu encontrei minha irmã? Posso. Posso manter? Posso. Encontrei a minha irmã e não a sua. Eu posso tirar esse artigo? Encontrei minha irmã não sua? É isso? Não, gente. Nesse caso, o a, ele é obrigatório. Obrigatório. Uma vez que esse sua é um pronome, ó, substantivo. Aqui o minha é um pronome o quê? Adjetivo. Só que isso está bonitinho porque o verbo é encontrei. Agora, olha a frase de baixo. Fiz referência. Olha aí o substantivo referência, amores. Quem faz referência a. Como é que seria essa frase completa? Fiz referência à minha irmã e não fiz referência à sua irmã. Não precisa botar repetir também o fiz referência, né? Mas é claro que eu vou ter essa expressão na segunda oração. Fiz referência à minha irmã. Uma vez que o minha é um pronome que acompanha irmã, lembre-se, galera, quem faz referência a. Eu já tenho preposição depois de referência. Imagine que esse a que está aí já é a preposição. A pergunta é, antes do minha irmã eu posso botar artigo? Posso. Preciso? Não. O pronome é adjetivo. Então a crase aqui é facultativa, como a maioria dos professores fala. E é verdade, ela é facultativa. Porém, fiz referência à minha irmã e não à sua. Sua o quê? Irmã. Como esse sua é um pronome substantivo, o artigo aí não é obrigatório, mas lembra que quem faz referência a. A, preposição de referência, mas o artigo do pronome substantivo, a crase aqui é obrigatória. Entenderam isso? Olha para a frase de baixo, eu preciso de vocês. Obedeço, no caso aqui, presta bastante atenção. Nessa segunda frase é mais ou menos assim, referência. Esse a é preposição. Se eu opto por não colocar o artigo, não ocorre crase. Se eu opto por colocar, a crase é obrigatória. Por isso que no primeiro caso, a crase é facultativa. Poderia ser essas duas situações. Agora nessa terceira frase, obedeço às minhas irmãs. Me ajuda, quem obedece, obedece a. Se você perceber, minhas está acompanhando irmãs. É um pronome o quê? Adjetivo. Então a crase aí antes desse minhas irmãs é o quê? Facultativa? Não. Obrigatório. Mas, Rian, você falou... Presta atenção. Eu falei que facultativo é o artigo. Só que o artigo já está aqui, gente. Rian, ainda não estou entendendo. É simples. Olha, eu obedeço. Quem obedece, obedece a. Quem é essa preposição? Quem é esse a? Preposição. Se minha já acompanha irmã, eu não preciso de artigo. Se eu opto por não colocar o artigo, como é que seria a frase? Obedeço a minhas irmãs. Só o a. A minhas irmãs. Como aqui já está no plural, quer dizer que eu já coloquei o artigo. Seria aqui, colocando o artigo, a mais as. O que vai acontecer? Crase obrigatória. Porque o artigo já está ali, eu poderia tirar. E aí é só ficar a preposição, obedeço a minhas irmãs. No último caso, como suas é um pronome substantivo e eu tenho a preposição do verbo obedecer, a crase é obrigatória. Show? Atentem para a última frase. Ajudei? As. O artigo já está aqui, hein? Por mais que o minhas esteja acompanhando a amizade, o artigo já está ali. A crase é o quê? Fala. Obrigatória? Não. Proibida. Gente, olha o verbo ajudar.
Ele é transitivo direto. Qual é o elemento obrigatório para ocorrência de crase? Preposição. Se ajudar é transitivo direto, gente, não tem preposição, não vai ocorrer crase em nenhum dos dois. Em nenhum dos dois vai ocorrer crase, não tem preposição. Amores, qual é o elemento obrigatório para ocorrência de crase? Preposição. Beleza? Sem preposição não vai ocorrer crase nunca. Show? Beleza? Seguindo em frente. Isso aqui é decoreba. Regra puríssima, puríssima. Locuções conjuntivas, locuções prepositivas, locuções adverbiais. Quando são formadas por palavra feminina, nem discute. Crase obrigatória. Locuções conjuntivas, prepositivas e adverbiais formadas por palavra feminina, a ocorrência da crase é obrigatória. Vamos ver isso? Trabalhávamos à medida que recebíamos. Esse à medida que é um termo que liga orações. Você sabe, termo que liga orações é conjunção. Só que é formado por mais de uma palavra e uma delas é medida. Ora, gente, medida é palavra feminina. Como é uma locução conjuntiva formada por palavra feminina, a ocorrência da crase é obrigatória. À medida que recebíamos trabalho, quer dizer, quanto mais nós trabalhávamos, mais nós recebíamos. Esse à medida que é uma locução conjuntiva proporcional. Mesma coisa embaixo, ó. A situação piorava à proporção que o tempo passava. Quanto mais o tempo passava, mais a situação piorava, na mesma proporção. A proporção que é o elemento que liga as orações. Como proporção é palavra feminina, a ocorrência da crase é obrigatória. Qual é a minha preocupação, para variar? O seu dom de chegar e falar assim, não, eu quero errar, porque está muito fácil. Qual é o meu medo? Olha essa próxima frase, a terceira. À medida que, o Rian falou que quando tiver a medida que é para ter... Não falei isso. Eu não falei que quando tiver a medida que é para ter crase. Quando a medida que for uma locução conjuntiva, ocorre crase. Só que esse a medida que, gente, eu botei em destaque dessa forma, mas não é uma coisa só, não. Lê a frase até o fim, gente. Essa é a minha preocupação, porque você bateu o olho ali no início, já meteu crase. A medida que você deu estava errada. Quem é que estava errada? A medida. Como é que a medida vai ser craseada se é o sujeito do estava errado? Hein? Galera, que você deu é uma oração que caracteriza a medida. Esse que é um pronome relativo que se... Gente, cuidado, ó. Cuidado. Vou botar até a setinha diferente. Aqui, ó. Cuidado. A medida que só vai ocorrer crase se for uma locução conjuntiva, com ideia de proporção, ok? Segundo caso, locuções prepositivas. Da mesma forma que a locução conjuntiva une orações, a locução prepositiva une termos, palavras. Dá uma olhadinha. Todos estávamos à procura de vocês. O à procura de é o termo que liga o verbo estar ao pronome vocês. Esse à procura de é um termo, uma locução prepositiva formado pelo substantivo procura, substantivo feminino. Aqui, ó. Crase obrigatória. À espera da verdade, saímos. Se pusermos na ordem, fica assim. Saímos à espera da verdade. Vamos fazer o seguinte, para você entender bem. Tira espera e coloca encontro. Saímos ao encontro da verdade. Percebeu que com a palavra masculina rolou ao, preposição mais artigo de encontro. Como aí a palavra espera, e a espera é feminina, aqui ó, crase. Fiquei à mercê da sua vontade. Venci às custas do meu trabalho. Todas locuções prepositivas formadas por palavra feminina. Beleza, galera? Seguindo em frente. O terceiro caso, locução adverbial formada por palavra feminina. Lá, ele trabalhava às vezes, não é sempre que ele trabalhava. Às vezes, locução adverbial de tempo, em que a palavra vezes é feminina, ó. Crase. Sairemos às 5 horas. Não é quando nós sairemos? Locução adverbial de tempo, igual de cima às vezes, ó. Só que nessa segunda frase, o termo feminino é horas, ó. Crase.
O bêbado andava às tortas. Né? O modo como ele andava. Tortas é palavra feminina. Nós chegaremos à noite. À noite, locução adverbial de tempo. Noite é feminino. Crase. Percebeu? Agora, observe. Tem que ser formada palavra feminina. Porque eu já vi muita loja vendendo a prazo que tinha crase. Ele pagou o carro à vista. Foi o modo como ele pagou. À vista, crase. E se ele pagou a prazo? Aí o bicho pega. Porque prazo é masculino, então não ocorre crase. Aí, Rian, você disse que não era regra de palavra masculina, mas aqui a gente está trabalhando com preposição mais artigo. Prazo é masculino, não vai ter artigo feminino. Aí não tem discussão, beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. Locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais formadas por palavra feminina, a ocorrência da crase é obrigatória, desde que seja a palavra feminina, correto? Agora eu vou botar situações que é aquilo, né? Não precisa decorar, vamos entender de uma maneira clássica. Você vai ver até coisa que você já decorou como regra, mas eu quero já apresentar de uma outra forma. Refiro-me à casa, com crase ou sem? Bom, no primeiro momento você vai falar crase. Casa é palavra feminina, refiro-me pede preposição a mais a, crase. Mas olha só as duas frases que estão aí do lado. Venho de casa. Preste atenção, interpreta comigo. Ah, hoje eu vim de casa. Que casa é essa? Não é a minha? Você percebeu que mesmo sem artigo, eu consigo identificar que a casa é minha? Hoje eu fiquei em casa. Que casa é essa? Não é a minha? Percebeu que, de novo, eu não tenho artigo, mas você entende que a casa é minha? Ou seja, a palavra casa não precisa do artigo, mas eu posso colocar. Ou seja, o artigo não é facultativo, então a crase é facultativa. Agora, na frase de baixo, refiro-me à casa velha, aí já é uma outra situação. Porque como eu estou especificando a casa como sendo velha, a ocorrência da crase é obrigatória. Show? Beleza? Seguindo em frente. Vou a Roma amanhã. Quem vai, vaiar. Aí vem a... Como vocês gostam disso, né? Lembra? Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase pra quê? Conhece esse poeminha? Pois então. Vamos entender por quê? Depende do nome próprio de lugar. Tem que ser nome próprio de lugar. Porque, por exemplo, já viu que Rio de Janeiro nunca é usado sem artigo? Você não fala eu gosto de Rio de Janeiro. Eu gosto do Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu vou ao Rio de Janeiro e eu volto do Rio de Janeiro. Percebeu que está sempre com artigo? Quando eu falo a palavra Roma, você fala eu gosto de Roma. Eu moro em Roma. Percebeu que Roma nunca vai ter artigo? Eu moro em, só preposição. Eu gosto de, só preposição. Então, se eu vou a Roma, é só preposição. Não tem crase. Tanto que você volta de Roma sem o artigo. Percebeu? Agora, se eu vou à Alemanha, pensem. Eu gosto da Alemanha. Eu moro na Alemanha. A Alemanha sempre tem artigo. Então, por isso que a gente fala, quem vai a e volta da, se voltou da é porque tem artigo. Então, vai ocorrer crase quando você vai a. Agora, se eu vou a Roma, eu volto de Roma, não tem artigo, por que ocorreria crase antes de Roma? Ficou claro isso? Agora, embaixo, eu vou à antiga Roma, aí já é outra história, porque eu especifiquei Roma. Eu volto da antiga Roma, então, ó, ocorrência da crase. Especificou, ocorre a crase. Todos faziam referência a Ana Maria. Para explicar essa regra, eu sempre vou a Niterói. Como assim? Niterói, cidade do Rio de Janeiro, em que as pessoas têm o hábito de falar da seguinte forma. Eu falo assim, hoje eu vou na casa do Guilherme. Quando eu vou à casa do Guilherme, eu vou à casa do Guilherme. O pessoal de Niterói, eu vi que eu botei artigo antes de Guilherme. O pessoal de Niterói fala assim, eu vou na casa de Guilherme. O pessoal de Niterói dificilmente põe artigo antes do nome próprio. Eu vou na casa de Joana, eu vou na casa de Rian, eu vou na casa de Guilherme. Nós, carioca, da cidade do Rio, a gente fala muito, eu vou na casa do Rian, eu vou na casa da Joana. Percebeu? Isso quer dizer o quê, gente? Se o nome próprio já define a pessoa, eu preciso do artigo definido antes? Não. Mas posso colocar? Posso. Traduzindo.
Quando eu tiver um nome próprio feminino, a ocorrência da crase é facultativa. Beleza, gente? Outra situação também é a seguinte. Pronome de tratamento, você sabe que boa parte dos casos se refere aos dois gêneros. Vossa Majestade é rei ou rainha, Vossa Alteza é príncipe ou princesa, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade. Assim vai. Vale para os dois gêneros. Por isso que vocês vão ver, entre as regras de proibição de crase, que não ocorre crase antes de pronome de tratamento. Só que tem pronome de tratamento só para mulher. Senhora, senhorita, madame, dama, dona, são vários. Quando eu tiver somente o pronome de tratamento, a crase é obrigatória. Agora, se o pronome de tratamento vier acompanhado, bom, é só você pensar o seguinte. Se nós aludimos à senhora, tenta o masculino, nós aludimos ao senhor. Tá aqui, ó. Se com senhor é masculino, aqui, senhora é feminina. Agora, se tiver acompanhado de nome próprio, pensa da seguinte forma. Aludimos a Dona Maria, com crase ou sem. Eu posso falar Dona Maria chegou, não posso? Eu botei artigo aqui? Não. Mas eu posso também falar a Dona Maria chegou. Ó o artigo aqui. Se o pronome de tratamento vem acompanhado do nome próprio da mulher, eu não preciso do artigo, mas posso colocar. Se o artigo é facultativo, a crase também será facultativa. Beleza, galera? Show? Ó, estamos fechando mais um bloco, tem mais coisa pela frente. Vamos que vamos.